Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos usar esse livro aí, Atividade de Reforço, né? E estará na parte de matemática, tá bom, gente? As páginas são a 17, da página 17 até a página 20. E aí, na página 20, você vai responder até a quinta questão, tá bom? Uma breve explicação sobre cada questão que você vai fazer, tá bom? Na dúvida, você também pode assistir às aulas que eu já passei. Pronto, na primeira questão aí da página 17, ele mostra para vocês os números que estão em hindu arábico, que são os números que a gente usa, e ele quer que você coloque os números em algarismo romano. Então veja aí que o 45, né, tem o XL que é 40, o V que é 5, e o 9 tem o I e o X que é 9, tá certo? Na segunda questão, gente, já é o contrário. Os números estão em algarismo romano e você vai colocar em hindu arábico, que são os números que a gente usa. Então, você pode ver aí que o V, ele é 5, mas quando ele tem um tracinho em cima, ele já parte para o 1000, tá certo? Então, aí já vai ser 5.000. E temos aí 3C, que um C é 100 e 3C é 300, o X que é 10 e o V2I que é 7, então dá 317. Então, você vai continuar fazendo do mesmo jeito, tá bom? Na terceira questão, ele já quer que você escreva os números em hindus arábicos. Quando tem dizendo isso, você já sabe que é para você colocar os números que a gente usa, tá certo? Então, ele vai mostrar aí para vocês duas folhas, né, que tem séculos, tá? Então, você vai colocar no quadradinho do lado o século que corresponde aí. Na primeira imagem, nós temos o X, o I e o X. E na segunda, nós temos o X, o V, I. Então, cada um você vai colocar que número é cada um desses, tá certo? Tá bem fácil, gente. Na quarta questão, ainda falando sobre algarismos romanos, ele vai mostrar os números e ele vai querer que você coloque aí os números em algarismo romano. Então, veja que o 50 é o L, o 100 é o C e o 1000 é M. Observe, gente, que quando você vai colocar, você tem que colocar na letra maiúscula, tá certo? Não se coloca o número algarismo romano com a letra minúscula. Sempre tem que ser com a letra maiúscula, tá bom? E a letra bastão, tá certo, gente? Na quinta questão, você vai observar aí que é para você colocar a hora que cada relógio está representando. E os números estão em algarismo romano. Mas como você já conhece esses números, vai ser bem fácil para vocês. Lembrando que o ponteiro pequeno, ele marca a hora e o ponteiro grande, ele vai marcar os minutos, tá certo? Então, veja aí, o primeiro relógio, o ponteiro pequeno está no número 1 e o grande está no número 4. Lembrando que do 1 até o 2 é 5 minutos. Então, você vai ver que tem do 1 até o 2, do 12 até o 1 tem 5, até o 2 tem 10, até o 3 tem 15 e até o 4 tem 20, portanto, é 20 minutos. E o ponteiro pequeno estando no 1 é 1 hora, então é 1h20. A mesma coisa no outro relógio. Observe que o ponteiro pequeno está no número 5, que é o V, então é 5 horas. E vamos ver os minutos. Observe que o ponteiro grande está no 8. Se você contar do 12 até o 8, de 5 em 5, você vai ver que deu 40. Então, é 5h40, tá certo? Os outros relógios você vai fazer do mesmo jeito. Na página 18, na primeira questão aí, que vai falar sobre o sistema de numeração decimal, eles vai querer que você dê o valor absoluto e o relativo dos números, que estão destacados. Então, veja aí no número 8.432. O número que está destacado é o 2. Então, qual é o valor absoluto do 2? É 2. Você sabe que o valor absoluto do número é ele mesmo, não importa a ordem onde ele está. Já o valor relativo vai depender da ordem. Como aí no número 8.432, o 2 ele está na unidade, então o valor relativo dele é 2 também. Mas observe o número 6.208. O valor absoluto do 6 é 6. Agora, o valor relativo vai depender de onde ele está. E como ele está no 6.000,
Então, a gente vai colocar o valor relativo do 6, 6.000. Assim, você vai fazer com os outros números que estão destacados, tá certo? Na questão 2 da página 18, é para você escrever quantas ordens e quantas classes cada número tem. Observe esse número aí. Ele tem o número de classe, gente, é a cada 3 números, ou seja, a cada 3 pontos. Então, vamos ver. A primeira classe desse número aí é o 904. A segunda classe é o 478. E a terceira classe é o 81. Tia, mas o 81 só tem 2 números, mas não importa, ele começou mais uma classe. Então, esse número ele vai ter 3 classes, certo? Então, lá na classe você vai colocar 3 classes. E ordem, gente, é o tanto de ordem que tem esse número. Se você for contar do último número, que é o 4, para o primeiro, que é o 8, você vai observar que tem 8 números. Então, são 8 ordens, certo? Vamos para o número 5.506. Observe que nós temos na primeira classe o 603, certo? E na segunda classe nós temos o 5. Então, o que separa uma classe da outra é o ponto, certo? Então, 603 é uma classe e o 5 é uma outra classe, está começando uma outra classe. Então, esse número aí, 5.603, ele tem 2 classes. E ordem? Quantas ordens ele tem? Se tem 4 números, veja que é o 3, o 0, o 6 e o 5, são 4. Então, ele tem 4 ordens, tá bom? Então, você vai fazer assim com os outros números que estão abaixo, tá certo? Aqui na questão 3, já na página 19, ele vai apresentar esse número para vocês. 1.489.618, certo? E aí ele vai perguntar para você, na letra A, quantas ordens ele tem? Aí você vai só contar quantos números tem aí e fazer o número de ordens. Na letra B, ele quer saber quantas classes esse número tem. Aí você vai contar as classes de 3 em 3 números, começando do último, que é o 8, até o primeiro, que é o 1, tá certo? Como eu expliquei na questão passada. Na letra C, ele quer que você escreva o nome da classe de cada um. Observe que o 618, ele é a classe de unidade simples. 489 é a classe de unidade de milhares. E o 1, ele é a classe de milhões, por isso que é 1.489.618, tá certo? Já na letra D, ele quer que você escreva como a gente lê esse número, ou seja, você vai escrever por extenso. Então, você vai escrever do jeito que eu falei para você, tá certo? O nome do número. Quarta questão da página 19, ele quer que você decomponha os números. Gente, decomposição de números é mais fácil de fazer. Observe que você tem aí o número 507. Para você decompor esse número, você vai decompor conforme as ordens. 500 mais 7. Já na letra B, nós temos 61.428. Como é que a gente vai decompor? 60.000 mais 1.000 mais 400 mais 20 mais 8. É só você fazer as ordens: unidade, dezena, centena e milhar. E se tiver milhões, você coloca milhões, tá certo? Lembrando que você tem que ver a quantidade de zeros, tá bom, gente? Então, observe aí que os 60.000 é 60 mais os 3 zeros, tá certo? Que vai ficar 1.000. E o 1.000 também. Se é 61, tem que ser 60 mais 1.000. Se fosse 194.000, 100, 1.000 mais 90.000 mais 4.000, tá certo? Então, você só precisa observar a classe. Se for uma classe de milhões, é milhão. Se for a classe de 1.000, é 1.000. E se for uma classe de unidade simples, é a unidade simples, como você pode ver aí no 428. 400 mais 20 mais 8. Então, não vai precisar de mais zeros, tá certo? Na dúvida, você pode me chamar. Nessa primeira questão aí da página 19, que vai falar sobre a adição dos números naturais, é para você efetuar a adição e escrever os termos que ela tá aí seguindo o modelo, certo? Os termos, gente, são esse daí, ó: parcela, soma e total.
Lembra quando eu fiz um vídeo para vocês dizendo que uma soma ela pode ter várias parcelas? Pois é, observe que cada número que está sendo somado, ele é chamado de parcela. E o resultado é a soma ou total. A mesma coisa você vai fazer com as contas aí. Você vai colocar os nomes parcelas, onde tem aí para colocar parcela, e no resultado você vai colocar a soma ou total. E vai fazer o resultado da conta aí, tá certo? Já na segunda questão, ele pede para você efetuar mentalmente, ou seja, não é para você fazer cálculo, você vai fazer esse cálculo aí na mente, não precisa fazer a continha em papel nenhum, tá bom? Então, você vai ver na letra A, nós temos 60 mais 40, que vai dar 100, né? Na letra E, nós temos 50 mais 20, que dá 70. Então, isso aí é um cálculo que você vai fazer na sua mente, tá bom? Na letra B, nós temos 500 mais 200, que dá 700. E você vai fazer isso na mente, tá certo? É bem fácil, gente. Na terceira questão, ele vai dizer para você resolver os problemas, tá certo? E escrever a ideia da adição. O que são as ideias da adição? É a ideia de juntar, né? Também nós temos a ideia de acrescentar. Juntar como assim? Eu tenho duas figurinhas, comprei mais duas. Quantas eu tenho? Então, juntei as que eu já tinha com as que eu comprei e ficou 4. 2 mais 2 é 4. Na questão do acrescentar, é a mesma coisa, certo? Eu separei 30 cebolas na minha mesa e vi que eu precisava de mais 20. Então, eu acrescentei mais 20 ali. Então, essa ideia de acrescentar. Já tinha 30, ficou com mais 20, fica 50, certo? Então, no item A e no item B, você vai ler aí o problema com muita atenção e vai efetuar aí as adições, certo? E depois você vai dizer a ideia. Se a ideia da letra A se é de juntar e a letra B é de acrescentar, certo? Então, na palavra cálculo, você vai fazer a continha. No nome resposta, você vai colocar a resposta da pergunta. Observe que na letra A ele pergunta quantos gols eles fizeram. Aí na resposta você vai colocar, eles fizeram tantos gols, certo? E a ideia você vai colocar de juntar ou de acrescentar, tá certo? Na letra B, na página 20, certo? Do outro lado, é a mesma coisa. Você vai ler o problema, vai fazer o cálculo, a continha aí mesmo no livro, responder a resposta e colocar a ideia, certo? De juntar ou acrescentar. Aí é com você, tá certo? Pronto, gente. Agora na quarta questão, ele mostrou aí que um jornaleiro ele montou um gráfico de acordo com a venda de uma semana de revista. Observe aí que ele tem as revistas, né, aí que ele vendeu e a quantidade de revista. Observe que tem os números aí começando de baixo para cima do 0, 100, 200, 300, 400, 500, que vai até o 1000. E nós temos aí as revistas que ele vendeu. Tem a revista de entretenimento, que é nessa cor mais verde, HD, que é a cor rosa, política, que é uma cor marrom, moda, que é uma cor verde mais claro, e informação, que é lilás. Então, cada quadrinho desse representa 100. Veja que no entretenimento ele vendeu 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos, então é 500. HD, 1, 2, 3, 4 quadrinhos rosa, então é 400. A pergunta é, quantas revistas ele vendeu por semana? Ou seja, nesses dias você vai pegar o total de todos, do entretenimento, do HD, da política, da moda, informação, fazer uma soma e dizer quanto ele vendeu na semana toda, tá certo? Então, gente, são explicações das questões, eu espero que vocês tenham entendido. Façam a atividade, manda para mim, que eu quero dar aquela corrigida e mandar um 10 para vocês, tá bom? Beijo, até mais.